Meu nome é Marcelo Zarski e amar é regozijar-se. Meu nome é Anderson Rosa, também conhecido como Frater Goya, e é muito importante saber diferenciar o que é vontade, o que é desejo e principalmente diminuir a listinha da felicidade. Meu nome é Juliana Morgado e nesse momento felicidade para mim é um copão de águas bem geladas. É isso aí. Então, caro ouvinte, estamos aqui hoje reunidos com a Gil mais uma vez para levantar um tema que ela sugeriu, inclusive. Acho que a gente numa conversa a gente falou sobre, mas ela lembrou desse tema, que é a cultura da felicidade. A gente vai falar um pouco algumas lançar algumas ideias, né, sobre isso, né? Ela até mandou um material, inclusive, pra gente ler, pra gente estudar, que a gente não teve tempo de estudar muito, mas a gente tentou ler um pouco. Mas eu acho que vai ser bem legal o assunto. É um assunto que eu acho que está bem em alta devido a várias outras coisas que a gente vai estar falando sobre, né? E espero que vocês fiquem até o final, porque no final vai ter uma surpresa. Olha aí. E a gente vai falar sobre isso depois da vinheta. Ju, então assim, bom, eu acho que como você jogou esse tema na roda, acho que você poderia fazer uma breve introdução desse tema, cultura da felicidade, né? O que a gente vai estar falando sobre, o que esse tema quer dizer e o que você quis jogar na fogueira pra gente aqui, né? Pra gente falar sobre. O que você acha? Maravilha, não, maravilha. Na verdade, a ideia veio que o Marcelo tinha comentado, né? O que a gente fala sobre as postagens na rede social? Por que eu posto coisa na rede social? A gente pode falar sobre redes sociais, mas eu acho que tem muito mais camadas que a gente pode destrinchar, né? E falar sobre felicidade, estamos aqui, né? Somos seres mortais, estamos, não tem quem fale, já traga uma fórmula, uma pílula, algo pronto para poder falar sobre felicidade. A gente está aqui com um buscador também, para conseguir entender. E por que alguns filósofos, acho que são acho que dos temas, né, que mais se fala, tanto na filosofia, acredito eu, tá? Estou chutando. Mas é sobre morte, amor, felicidade, essa busca, o que move o ser humano, né? E aí muita gente vai falar que estamos aqui para ser feliz, sendo que não tem uma definição clara do que é felicidade. Como eu falei, felicidade para mim agora, nesse momento, é um copo de água gelada, né? E depois, o que é? O que é essa felicidade? A gente busca um prazer corporal, saciar uma necessidade, aprender sobre determinada coisa, é conhecimento, é dinheiro, é poder, é uma relação. O que isso traz para a gente sobre o que isso representa? Se isso é o suficiente? Essa ataraxia, né? Não sentir mais nada, não sentir nenhum desconforto, isso vai ser felicidade mesmo? E por isso que eu propus, porque acho que é um tema que vai estar constante com a gente, né? A gente está ali sempre, tenho certeza que quando a gente tinha lá seus 20 e poucos, né? Era aquele pensamento do quando eu alcançar determinada coisa na vida, aí sim eu vou ser feliz. Muitas vezes a gente já alcançou, já passou, já sabe e não tem essa sensação. E eu gosto de usar o exemplo quando eu estava na faculdade, porque eu voltei para a faculdade com 30 anos, acho que eu já falei isso em alguns dos outros encontros. E depois, no dia da formatura, eu costumava falar assim que era muito difícil, era muito exaustivo ir para a faculdade com uma filha pequena, e trabalhava, ia para a faculdade, tudo, e aquela coisa, o que eu estou fazendo isso aqui? Então não podia ser uma coisa muito grande, um pensamento do é porque eu quero me formar, porque eu quero... Não, ele precisava ser meio que um pensamento do dia. Eu estou indo hoje porque eu tenho tal matéria, eu estou indo hoje porque eu tenho que ir, eu tenho que...
E eu tinha um pensamento que eu queria fazer a formatura e entrar tocando Burn do Deep Purple. Nem fiz formatura, nem deu nada certo sobre isso. Mas consegui, né? Eu tinha aquele objetivo que era meio concreto, né? O objetivo ele era concreto. E aí no dia da colação, né? Eu olhava lá com a Beca e tudo mais, né? Meu marido na época era meu namorado, batendo palma, minha filha assim, ai minha mãe, tá feliz, os amigos ali junto. Eu olhava para um lado, para o outro e tá, acabou, e aí? Qual é o próximo? O que eu tenho que fazer? Qual que é o próximo passo? Né? Então, se o objetivo é chegar e concluir uma faculdade, a sensação que vai vir é um luto, que aquilo acabou, um medo, porque a gente não sabe o que vai vir dali, e essa sensação do desconhecido. Isso aflige todo e qualquer ser humano. Ô Ju, colocando dessa forma aí, e até lendo algumas das coisas que você passou pra gente ler e tal, depois eu coloco o nome do livro, que eu não lembro agora, é Felicidade Desesperadamente. Desesperadamente, né? Bem interessante. Isso. Então, dá a entender até então que a felicidade ela seria como se fosse um estado, né? Tipo assim, você está feliz, né? Tipo assim, e não talvez um objetivo, né? Um final, né? Ela tem essa sensação, tipo, bom, algumas pessoas levantam dessa forma, né? E quando você falou, a felicidade para mim agora é um copo de água gelada, né? Talvez seria essa sensação que talvez a gente deva sentir ou que a gente meio que busca na felicidade, vamos dizer assim, só que ela aparece de várias maneiras daí no caso, né? Tipo assim, felicidade para uma pessoa, que nem esse estado, né? Ele pode ser qualquer coisa, né? Assim, pode ser material, pode ser uma sensação que nem você colocou e tal, mas seria isso, né? Pelo que eu entendi até agora, assim, do que eu fui lendo e que você estava falando, a felicidade seria um estado que você está feliz, né? Ninguém é feliz, né? Você está feliz, é isso, né? Ou eu tô meio viajando? Assim, o que eu acredito, e juntando um pouco das coisas que eu já li, né? Depois a gente deixa o Goya dar uma complementada. Tem mais a ver com o ser do que o ter. Né? Quem você é. E essa questão de autoconhecimento, que agora, nossa senhora, nunca se falou tanto sobre saúde mental e tanto sobre autoconhecimento sem ninguém nunca entender o cerne, da onde vem tudo isso, né? E ser, o que se é, o que se faz, o que se tem, e entender que essas coisas, elas não são... o que você tem hoje, pode ser que você não vai ter depois, né? E isso não é algo que deveria abalar quem a gente é como ser, né? Ser, essa ideia filosófica, né? O ser vivencial que está aqui em jornada, encaminhada, né? Enquanto ser vivente. E que todo o processo está nessa caminhada. E que essa felicidade, ela não é só entendível pelo campo emocional e racional. Ela tem um quê muito grande, transcendente e de intuitivo, que que se torna a coisa complexa para conseguir explicar. Porque se for só um momento de êxtase, de alegria, de realização, também vai passar. Assim como toda e qualquer raiva, desespero, tragédia, dor, a gente vai passar. Nada vai durar para sempre. E esse entender essa felicidade não só no campo da racionalidade, mas como algo transcendente em que a vida tem um sentido, aí eu vou acabar puxando mais a sardinha para a parte onde eu estudo, né? Essa questão desse sentido, dessa busca por esse sentido, isso faz esse, não sei se a palavra certa seria sentimento, ou, na verdade, uma vivência na felicidade. Se fica claro essa explicação, ou se ela vai muito para um lado muito mais filosófico, metafísico, a gente já pode acabar meio que se perdendo aí. Ou, na verdade, entrando mais em processo de reflexão, né? Então, você
Sabe que a primeira vez que eu vim para Campo Mourão, eu vim, por causa de um amigo que eu conheci no Museu Egípcio, lá da Amorca, em Curitiba, e ele queria muito conversar. Ele falou: "Cara, você tem que ir lá em casa, vamos conversar, etc." E aí eu vim, né, na época. E era um pessoal que morava lá na usina, então foi o primeiro lugar de Campo Mourão que eu conheci, foi a usina. E o Carreira, né, o mercado. E daí assim, eh, essa pessoa, o Francisco, ele tinha uma perspectiva que me marcou muito, assim. Ele falou: "Você sabe por que que a gente não consegue a felicidade? Porque a felicidade é uma listinha que a gente começa, quando é criança, quando é bebê, e vai acrescentando itens, mas não apaga. Então, quando você é bebê, a melhor coisa é o peito da mãe. Aí depois é o colinho da mãe. Aí vem o pão de forma. E daí começa, né? Aí tá limpinho, tá sequinho. Aí de repente você já quer um carrinho, você quer uma boneca, né? E aí você vai estendendo ao longo da sua vida, é se formar de uma vez, é ter um apartamento, é ter um carro. Só que o grande problema é que o peito da mãe e o colinho ainda tá na lista. E aí você nunca consegue atingir um estado de felicidade plena, é nesse contexto onde a felicidade estaria associada ao querer, né? Porque existe uma associação aí também. Então a gente não consegue apagar itens, e a gente já não lembra, mas no nosso inconsciente a gente ainda está querendo aquilo lá, né? E isso é muito traumático, porque você percebe é, a finitude do seu poder sobre o seu universo. Porque daí, na realidade, você percebe que não pode tanto assim, né? Então a gente começa a estudar outras percepções, né? Você sabe que esses dias eu não sei se eu coloquei essa história lá no grupo do Catarse lá, sobre a história da camisa do homem mais feliz do mundo. Eu coloquei lá, você chegou ali? Colocou, Coloquei, né? colocou. E é muito. Eu gosto dessa história. Eu vou colocar ela já aqui no comecinho para nós. Isso eu também eu li quando era criança. Isso aí era uma revista chamada O Cruzeiro, e ela tinha umas histórias em quadrinhos assim. E essa era uma que tinha no começo. E eu li aquilo. Eu tinha 5, 6 anos. Eu nunca esqueci dessa história. Pra você ver como me marcou. E era a história de um reino lá fabuloso, inexistente, e que ele de repente ficou muito doente. E daí procura o que que o rei tem, o que que o rei tem. Ninguém conseguia achar nada, todos os médicos do reino tentaram resolver a questão, ninguém conseguiu tratar o rei. Aí chamaram um sábio que foi lá, analisou e disse assim: "Olha, é, eu sei o problema do rei é infelicidade. E para curar o rei, ele precisa vestir a camisa do homem mais feliz do mundo." Ah, daí foi aquela polvorosa. E é uma demanda semelhante à demanda do Graal. Então, todos os cavaleiros saíram, foram para os 4 reinos do mundo, e todo mundo voltando de mão vazia, o rei definhando cada vez mais. E quando estava assim, o rei já próximo da morte, chega um último cavaleiro e diz assim: "Encontrei o homem mais feliz do mundo." Mais do que depressa, eles reuniram toda uma comitiva real e foram lá na casa desse sujeito. Quando chegaram na casa dessa pessoa, era uma casa de pau a pique, chão batido, e estava o homem sentado numa cadeira no meio de uma sala vazia. E daí foi lá, né, o representante do rei e falou assim: "Ó, me disseram que o senhor é o homem mais feliz do mundo." Né? Aí ele falou: "Sim, sou eu mesmo."
Falou, então, né? E ele, assim, sentado numa cadeira, cobertinho com um chale, assim, humilde, né? Não tinha mais nada na sala. E daí o cara falou: então, o nosso rei está com a saúde muito abalada e nos disseram que a única coisa capaz de salvar o rei é a camisa do homem mais feliz do mundo, que por acaso é o senhor. Então, nós viemos aqui, toda a comitiva real, o rei está ali fora, e nós gostaríamos que o senhor cedesse a sua camisa para o rei. E aí o homem falou: olha, então, infelizmente, o rei vai morrer. Aí falou: mas por que você não vai dar a camisa para o rei? Ele falou: não, dá, eu daria, né? Eu não tenho problema com isso. Mas então, por que você não vai cumprir o desejo real? E ele abriu o chale e o homem mais feliz do mundo não tinha camisa, né? Então, eu acho que tem um pouco a ver com isso, sabe? Essa nossa conceito de felicidade e frustração. Acho que o livro que a Ju recomendou, ele já trata um pouco disso, né? Eu estava lendo essa parte do livro e, e eu acho que é um grande problema, assim, porque nós temos associado à felicidade um querer e muitas vezes um querer de possuir, né? E acho que é aí, a meu ver, pelo menos, é aí que começam os problemas, né? Porque nem sempre esse querer está aliado a uma possibilidade de realização, né? Que aí vem a intangibilidade da felicidade. Passo para vocês, para não virar uma palestra isso aí. Esse querer de possuir que eu tava comentando com a Ju hoje, né? Que tem um trecho do livro que ele dá um exemplo sobre a expressão de alguém para falar que ama alguém, né? Eu te amo e tal. E essa expressão, pelo que eu entendi lá, ele coloca, ela vem carregada tipo de um sentimento de posse, né? Tipo assim, a pessoa fala eu te amo, mas com carregado nisso daí, ela tá esperando que a pessoa responda eu também te amo, ou alguma, tipo, eu pertenço a você, sabe? Alguma coisa assim, sabe? Nesse sentido também. Agora, uma coisa que vocês colocaram, e que talvez essa busca, né, essa busca pela felicidade, a gente começa a notar que até a ideia do tema surgiu um pouco disso, né, de não só as redes sociais, mas o mundo hoje vende isso, né? Coloca isso como uma coisa a ser alcançada, né? Esses tempos atrás eu estava vendo um coach, eu não vejo coach, mas eu estava vendo um meme desse coach, que era um... Tô de olho em você, Marcelo. É o cara que fala o cara que fala dos... Pegou o código, alguma coisa assim, sabe? Um cara bizarro. E daí ele vende uma imagem de que ele é muito bom em tudo, sabe? De que ele é o cara que aprendeu a pilotar um helicóptero. No mesmo dia ele pegou o helicóptero, foi para os Estados Unidos, ganhou no jogo de tênis do maior jogador mundial do tênis. Sabe, umas coisas assim, umas histórias assim, que ele é o cara foda. Porque ele é assim e ele vende isso. Essa coisa de que você também pode ser assim, de que, sabe? Então, assim, eu vejo muito isso nesses coaches, assim, essa propaganda, né, de que você consegue. Outro dia atrás teve uma polêmica lá da filha do Renato Aragão também, fazendo uma palestra, falando sobre, tipo assim, bem meritocracia o que ela falava assim, mas era tipo assim, você também consegue, se você, não sei o que lá, sabe, sem colocar sem pensar na vida de cada um, na individualidade de cada pessoa, né, cada história é diferente, né. Colocar o sistema capitalista, né? Total, né, total, e isso daí, tipo, dá a impressão de que essa felicidade, assim, ela é vendida, né, ela é meio que é um produto, né? Exatamente, ela é colocada como imposta como uma coisa de que você deve alcançar, de que se você ir por esse caminho você consegue, sabe? E daí, tipo assim, nesse sentido, né, tipo, de venda, de posse, que a gente acaba muitas vezes caindo em um monte de cilada, em um monte
vamos dizer assim, ideologias, de vivências que vai deixar a gente cada vez mais frustrado, cada vez a gente mais cansado, cada vez a gente mais pensando de que a gente tem que fazer isso para ser feliz e no final a gente nunca consegue, né? Aí volta naquela listinha que o Goya estava falando lá, né? Que primeiro você quer isso, você quer aquilo, de repente você nunca vai conseguir terminar essa sua listinha, porque você nunca vai alcançar. Daí eu volto a minha fala lá do começo, né? Que tipo, será que a felicidade ela é um estado que você tá bem em algum momento, sabe? Ela não é um objetivo a ser alcançado, ela é uma sensação, uma coisa de, não sei, sabe? Tipo, uma reflexão nesse sentido. Essa questão de sensação, pode falar agora. Não, é que eu ia dizer justamente assim, que na realidade aí entra até, já dá um spoiler pro Marcelo, acho que ele não tá avisado, eu pelo menos não dei, que a gente vai fazer um segundo episódio baseado naquele livro do Sociedade do Cansaço, né? Eu estava falando com a Ju, não sei se ela comentou contigo, mas eu já queria fazer, porque acho que os dois temas eles são complementares, né? E eu acho que falando nessa ótica tua do coach, fica muito complicado, porque hoje se passa uma ideia muito errada, e aí é onde entra essa coisa que você estava falando ali da filha do Renato Aragão, a meritocracia, felicidade como produto, etc., em que diz assim, olha, todo mundo é capaz, basta você querer, se você se esforçar o suficiente, você vai conseguir. E, na realidade, é uma somatória de fatores. Isso, a realidade não respeita isso, né? E talvez isso seja a realidade para uma faixa da população. No geral, e aí aqui podemos entender uma elite, mas aí uma faixa da população, né, em que tem determinadas condições supridas. Por exemplo, né, vamos falar um pouquinho disso, lá puxando para a área da educação, né? Esses tempos eu estava discutindo a importância dos laboratórios de informática e a mudança social que o acesso à informática trouxe para as pessoas. E daí o pessoal falou assim, mas como assim, né? Falei, veja, é uma coisa que a gente não para pensar. Esses tempos eu estava visitando um colégio lá em Borbônia e aí o pessoal comentou, tinha o problema lá da evasão escolar. Uhum. Aí eu falei assim, mas por que tem a evasão escolar? Ele falou, porque aqui não tem perspectiva. Então os alunos chegam no ensino médio e saem do colégio. Eu falei, mas ninguém quer fazer uma faculdade? Pô, veja, ele nasce aqui, ele está há 4, 5 gerações, a família dele é daqui. Uhum. Então a perspectiva dele é permanecer em Borbônia. Ele não tem dinheiro para ir para Campo Mourão, quanto mais ir para a capital. E Borbônia é aqui pertinho, para quem não pro ouvinte que não sabe da região, né? Então ele tem já esse fator limitante geograficamente. Isso é importante. Aí a perspectiva lá, o cargo mais alto que tem na cidade, posto de trabalho, é ser motorista de trator. Então é uma cidade que vive de plantio e a perspectiva dele é trabalhar com o trator, com a colheita, agricultura e tal. E daí só tem né, digamos, um trator lá na fazenda, então todo mundo fica abaixo e um cara fica acima. Então, para que ele vai fazer uma faculdade? Né? E daí isso junta com a ideia lá do laboratório de informática. Então, hoje se discute muito
pausa, né, quebra um assunto, vamos Aham. para informática, que é o surgimento. Nós estamos em eterna mudança e em evolução, então hoje você tem muitos jovens com superdotação e altas habilidades nas mais diversas partes, camadas da sociedade, e Uhum. mesmo entre aqueles que moram em Borgonha, que vão e aspiram ser motorista de trator. Então, veja a importância do laboratório de informática, porque um mini gênio desse, um jovem lá de Borgonha, que se interesse, por exemplo, por informática, né? E eu estou dando um exemplo geograficamente, tudo para que o ouvinte entenda. Então, por favor, não quero, não estou rotulando a cidade e Uhum. não estou querendo dizer que é porque, né? Você não cria uma imagem assim, você já está levando para a meritocracia. Não, eu estou usando como um exemplo para a gente entender a lógica do raciocínio. Então, imagine que esse jovem que está num colégio público, que o pai e a mãe têm muitas vezes um subemprego, né? Sem carteira assinada, informal, etc. Mas, como esse jovem, por algum acaso do destino, ou por estudo, se desenvolve na informática e tem acesso no colégio a um laboratório aberto, né? Pode ser que esse jovem tenha um talento que vai ser cooptado pelo Google. Uhum. Né? Então, de repente, ali em Borgonha, ele só tem a realidade do trator. Mas, através do acesso da internet que ele tem no colégio e o computador acessível, ele poderá ser cooptado pelo Google e mudar de vida. Só que aí tem N fatores, para a gente voltar lá no comecinho na história da quantidade de elementos que precisa para a meritocracia valer. Né? Então, o colégio tem que ter acesso à internet, nem todos têm. Ele tem que ter um laboratório de informática equipado e liberado para o aluno usar, e nem todos têm. Por isso, todas as discussões que a gente tem que ter em torno da educação e do aparelhamento da educação pública, porque ela salva vidas desses alunos, né? E aí, este aluno pode ser que ele mude a realidade dele baseado no estudo, no querer, na vontade, acesso, etc. Os demais vão continuar com subemprego, e essa é a triste realidade do panorama brasileiro, né? Que é o que nós temos que mudar, aquela questão toda da distância, né, de classe social. Então, por exemplo, hoje, para você ter acesso a basta querer e mudar, então se você quiser, você vai e estuda, mas estudar depende de dinheiro para comprar livro. Não, Uhum. mas hoje você baixa no celular. Quantas pessoas, como que está o celular distribuído na sociedade brasileira, né? Você sabe que foi feito um levantamento e que nas escolas públicas você tem aí um índice muito baixo, até vou procurar para dar uma coisa mais atual aqui, celular no ensino na escola pública. Uhum. Vamos ver se tem essa informação aqui. Mas eu me lembro que era um índice baixíssimo, que era assim, quase 70% não tinha condições de ter um celular com internet, Uhum. né? Não sei se eu tenho aqui esta. A partir do momento que seja, por exemplo, que você disponibiliza algo, por exemplo, que nem todo mundo tem acesso, você já tá, tipo assim, tirando, assim, você já tá dando menos opções para uma pessoa que é mais desfavorecida, né, assim. Então você já, sei lá, se você disponibiliza, o professor disponibiliza um vídeo ou alguma coisa lá, nem todo mundo vai ter acesso. Por isso que na pandemia foi aquele caos, né, cara? Tipo, na escola, né, por Ó, exemplo. aqui justamente, ó, aqui é uma informação de 2022 aqui que eu achei, é isso, Uhum. ó, 69,4% tem um celular, mas muitas vezes é um celular para a casa toda. Sim. E é esse celular aí, por exemplo, que a
a mãe tinha que colocar na frente para a professora poder dar aula, o professor poder dar aula de alfabetização, por exemplo, durante a pandemia. Você imagina, né? Então, umas coisas... Não, e vamos ilustrar mais esse caso aí. Então, vamos lá. Imagine, né, dentro dessa situação, uma casa com 3 filhos, uma mãe com 3 crianças, ela tendo que trabalhar, um único celular, 3 filhos de idades diferentes, em séries diferentes, estudando remotamente. Sim. Como é que você fazia para fazer a aula, os 3 simultaneamente dentro de casa? É zoado. Né? Então, e é claro que, mas você está pegando exemplo drástico. Não, nós temos que ver a camada da sociedade, né? Porque quando a gente pensa, como que né, a média da sociedade, o padrão, a classe média era essa classe que ele quer achar. A classe média não quer dizer a média da sociedade. É quem ganha num valor intermediário. Sim. E isso é uma fatia muito pequena, assim, né, que é a desigualdade social. Então você tem 1% que é os mais ricos, aí você tem uma faixa ali, talvez 25% que é de classe média, e o resto tá ferrado. Né? Então, esse tipo de raciocínio do coach, ele vai valer para uma faixa aí de 20 a 30% da sociedade. O resto, 70%, aí vem aquela questão. Então, estariam esses 70% fadados à infelicidade? É isso que eu ia falar. Daí, tipo assim, tudo isso que a gente tava comentando, né? Só para chegar nesse ponto, né? Tipo assim, de que essa vender, né, entre aspas, aí, você vender essa cultura da felicidade, essa coisa de que basta você querer, basta você acordar às 5 horas da manhã e sabe, trabalhar enquanto os outros dormem, não sei o que, você vai conseguir ser feliz ou ser, sei lá, buscar o teu objetivo de sucesso na vida e felicidade, é mentira, né? Por isso que daí o lance, cara, tipo, que eu tava falando no começo, que a felicidade ela é mais dá a entender que a felicidade seria um estado, né? Uma coisa tipo um momento que você tem que você tá bem com alguma coisa, sei lá. Aí isso pode ser, sei lá, que nem a Ju falou no começo, um copo d'água, aquele momento que você revê um amigo que você não vê há muito tempo, aquela sensação, né? Tipo assim, não é uma parada. Tipo, não é um objetivo palpável, né? Assim, um objetivo que nem... Que daí você colocou ali, né? Tipo, a ideia de falar sobre a sociedade do cansaço. No Sociedade do Cansaço, você tem essa cultura de buscar incansavelmente um meio de chegar, de você produzir, né? É como se a gente fosse a gente... A rede social colocou a gente como produto da gente mesmo. A gente vende a gente mesmo, né? Tipo, a gente... Não tô falando que você ter uma página, um perfil, alguma coisa para você divulgar o seu trabalho é ruim, não é isso. Mas a maneira que é imposto isso é uma parada de você ter que auto se produzir, auto se vender, auto se afirmar o tempo todo. E é muita pressão nisso, cara. É muita... É o tempo todo você tendo que fazer esse tipo de coisa. Eu lembro quando a gente conversou com o Will Leite na Campo Geek sobre vários assuntos nesse sentido de como ele começou a fazer o trabalho dele, que ele falou assim, pô, eu fazia um blog, eu ainda faço do jeito que eu fazia antigamente, né? Ele só usa outras ferramentas e tal. Tipo assim, você ter que, sabe, não se render, mas você ter que cair numa máquina, vamos dizer assim, de produção, tipo, como diria o Michel Leme, medíocre, né? Tipo assim, a gente tá fadado a isso, cara. Será que a felicidade realmente é isso, cara? Será que né? É aí que tá a questão, cara. Por isso que eu falo que o coach não pode ser bom, cara. Ele vai vender, né? É porque aí eu acho que tem um outro problema, Marcelo.
que é o momento hoje que nós vivemos social, histórico, social, o Zeitgeist, Uhum. que nós temos aqui um, um período histórico do superlativo. Ter mais, querer mais, você pode mais. Então a felicidade é um valor absoluto lá em cima. E aí o pessoal esquece que é essa história da Ju do copo de água gelada, que também existe uma felicidade nos prazeres simples, Uhum. né? Por exemplo, aqui em Campo Mourão eu consegui comprar finalmente a minha casa depois de 50 anos de vida, o que também já é uma realidade para uma pequena faixa dos brasileiros ter uma casa, né? Então já saí de uma faixa aí, já sou um privilegiado nesse contexto, e eu refleti muito durante isso, sobre isso na pandemia, porque, por exemplo, eu adoro estar aqui na minha casa, eu adoro, por exemplo, esses dias a gente pediu uma pizza, eu fui tocar violão ali fora esperando a pizza. Eu botei a cadeira ali na varanda e fiquei tocando violão enquanto esperava a entrega, né, o delivery. Uhum. E esses são pequenos prazeres que eu deixei, que eu acho que a sociedade atual ela vai deixando a gente refratário a isso, aos pequenos prazeres da vida. E aí a gente acredita que felicidade só é plena quando ela é em valores superlativos, em absolutos, né? Então você ter a casa, o carro zero, o parceiro ou a parceira perfeita, né? A casa dos sonhos. Cara, eu lembro, e não é vergonha falar, já que a gente está falando disso, eu tive um período na vida, quem me conhece sabe, que eu tive a Sanepar cortando o cano na frente da minha casa, com pai, coisa, para eu não emendar a água, Hum. porque eu já estava devendo mais que 3 meses. Eu tive a Copel levando o relógio, botando o relógio embaixo do braço e levando, porque eu não tinha de onde tirar. Então, para mim, a felicidade era ter dinheiro para pagar a conta de água, Uhum. né? E pode ser mais simples que isso. O sorriso do bebê, o sorriso da criança, o beijo da pessoa amada, às vezes não está em ter, está em viver alguns momentos simples, né? E eu acho que o grande perigo dos coaches é que até os prazeres simples, eles querem colocar, não, você vai ter o prazer simples em ver o pôr do sol no alto do Everest. Cara, né? Veja, eu também, todo mundo, né? O Goya, o Goya, o Goya. Cara, eu nunca saí do Brasil. Minha visita fora do Brasil foi para o Paraguai comprar muamba, né? Então, assim, e se você perguntar, mas isso faz falta? Eu acho que culturalmente faz, porque aí entra outro lado da discussão, que é aquele, a felicidade atrelada à sabedoria, ao saber, e isso trazer uma compensação. Uhum. Mas, assim, sinceramente, é, cara, tô aí. Eu não mal conheço o Brasil, então também, você vai ser feliz a hora que for para Paris, cara, Uhum. né? Eu acho que a gente tem que pensar nisso. E aí acho que essa questão dos prazeres simples versus a felicidade como um valor absoluto e que só é válido se você, uau, ganhar o equivalente à Mega Sena, se você tiver 1 milhão de seguidores. Cara, o meu Catarse está lá com 20, 30 pessoas lá, e para mim é mais importante eu atender essas 20, 30 pessoas do que eu ter um Catarse com 1.000 pessoas pagando, entendeu? E eu conversar e saber quem é cada um que está ali no grupo, Uhum. né? Então, sei lá, é óbvio. Então você não queria? Claro que queria. Todo mundo quer, Uhum. né? Mas será que eu não posso ser, ainda assim, tirar um pequeno prazer disso, um prazer disso e dizer, cara, que legal, que para mim mais do que o valor do Catarse é você olhar e ver que tem pessoas dispostas
a compartilhar a ideia com você, que acreditam naquilo que você acredita e diz, tô aqui. Sim. Uma outra coisa, Goé, também que seria, assim, o que talvez seria uma coisa, talvez não, é uma coisa que pode causar muita frustração para alguém que tá nessa busca incessante, tipo assim, meio guiado por um coach medíocre sobre busca da felicidade, é o lance de ser muito difícil de você estar sempre pleno e feliz, assim, de você buscar algo que você sabe que não vai ter um fim, entendeu? Que não vai ser não vai estar naquele final, a não ser que você, que nem você deu o exemplo, né? Poxa, consegui comprar minha casa, saída do aluguel, sei lá, você tem um objetivo desse. Mas assim, o que a galera costuma vender é algo muito assim transcendental, assim, sabe? Uma coisa tipo assim de você, por exemplo, você vê esses coaches que vendem a ideia de você se tornar uma pessoa rica, né? Então, se você fizer tal coisa e você o que lá, você tem que fazer assim, você tem que mudar, porque e tipo assim, essa pessoa que tá falando isso não é um milionário, um bilionário, sabe? Ela está vendendo. Então, sabe? Tá vendendo um produto. Então, assim, e isso pode causar muita frustração em quem entra nesse tipo de coisa. Um exemplo, por exemplo, né, disso é aquele, não falando de finança, mas falando, por exemplo, de comportamento de vida, assim, é aquele tal do Calvo do Campari lá. Tipo assim, que ele coloca uma ideologia de vida pros meninos, muitas vezes para moleque assim novo que vai atrás disso daí, que muitas vezes vai fazer com que essa pessoa se frustre na vida, porque o que ele coloca é totalmente bizarro e errado. Lógico que pode funcionar em algum sentido, em alguma coisa, mas é uma coisa que, tipo assim, digamos, um moleque, sei lá, com 16, 17 anos, que segue essas ideias do cara, que vai nas palestras, que a mulher tem que ser tratada dessa forma, parará, vai e tem uma decepção, uma adolescente, por exemplo, uma puta de uma decepção amorosa, que é normal na adolescência. Eu tive várias decepções amorosas e para mim na época da adolescência era o fim do mundo. Tipo assim, imagina uma pessoa dessa, por exemplo, ela vai se frustrar de um jeito que, sabe, o que eu quero dizer é que essa coisa de vender essa felicidade, daí nesse sentido, tipo em vários sentidos, ela pode causar pode causar algo muito ruim para as pessoas, assim, sabe? Pode causar uma frustração, pode causar algo muito pior, às vezes só de uma frustração, sabe? Só complementando o que a gente estava falando, a gente linkou um pouquinho sobre o lance tipo de hoje a sociedade, até pegando uma pontinha lá da sociedade do cansaço, a gente é induzido a estar o tempo todo buscando, o tempo todo produzindo, o tempo todo tendo que ser de alguma forma algo, sabe, assim. E a gente acaba virando um produto da gente mesmo, né? Acaba virando a gente tem que se autoproduzir, sabe? Eu queria pedir para a Ju comentar um pouquinho de como isso se reflete na prática do consultório, né? Como que chegam as pessoas... houve um aumento de pessoas adoecidas por essa cultura da busca da felicidade incessante? Era esse ponto que eu ia chegar com vocês, né? Há muito tempo atrás, os primeiros cursos que eu estava fazendo, a professora trouxe um vídeo falando assim, olha, vamos falar sobre o homem mais feliz do mundo. Fizeram um experimento. E aí ela trouxe o vídeo falando, né, de quem era o homem mais feliz do mundo. E eu, piadista, falei, certeza, não é casado, ele não deve trabalhar das 8 às 18, mas nem a tal de perfeito. Eu não sei pronunciar muito bem o nome dele, mas é o Mathieu Ricard, que é um monge budista que, né, foi né, e por que ele era mais feliz? Estou colocando aspas. Ele participou de um experimento
onde foi analisado o cérebro dele, as áreas, né? E aí falaram, olha, essa área ativada é a área da felicidade, né? Que é aquela coisa quando a gente escuta, olha, os hormônios da felicidade, serotonina, dopamina, endorfina e as inas da vida. Se fosse só isso, era só criar uma pílula de felicidade. Todo mundo tomava e todo mundo estava aqui assim, ó, aquela capinha daquela revistinha da Testemunho de Jeová, né? Vivendo com o leão aqui do lado e com nada acontecendo. Isso é uma maravilha. Só que o que acontece? O índice de depressão subiu absurdamente, além do uso de psicotrópicos. Né? O uso da medicina cada vez evoluindo mais. A psicofarmacologia evoluindo cada vez mais, trazendo medicações que dão menos efeitos colaterais. E mesmo assim, não se tem uma felicidade plena. Né? Ninguém está aí assim, tipo, tá tudo indo bem. Aí a gente tem os fatores, né, que vocês estavam falando sobre a questão dos coaches e essa questão de ser elitizado. Eu venho de São Paulo, do extremo leste de São Paulo, né, para aqui do Paraná. Então, nossa, a mudança de vida é muito grande. Lá, se você vai trabalhar das 8 às 18, você tem que pegar o ônibus muitas vezes 6 horas da manhã, dependendo do bairro. São 2 horas de condução que você vai ter que sair correndo para ver se você consegue pegar um lugar sentado. Pô, mas você fica 2 horas na condução, você poderia estar estudando. Não é todo mundo que consegue ler. E também não é todo mundo que quer. Você não sabe qual que é o perrengue que aquela pessoa está passando, né? E quem falou que ela estudando determinada coisa, a vida dela vai melhorar? Né? Por mais que a gente fale que conhecimento é algo benéfico para a nossa existência, quando a gente coloca a questão do conhecimento atrelado a uma melhoria de ganho, é uma caixinha de surpresa. Porque se não fosse assim, não teria tanta gente formada, pós-graduada, com trabalhos braçais, né? Trabalhando todo mundo fala lá, fez engenharia para quê? Para trabalhar de Uber. Né? O sistema está aí, o sistema não está facilitando para ninguém. E nessa ideia de excluir o meio onde a pessoa nasce, a questão social, a gente também esquece de vários fatores, que foi o que o Goiás estava falando. Teve uma época da minha vida que o que mais me causava ansiedade era saber que as contas estavam chegando, o prazo, e eu muitas vezes assim, eu vou ter que fazer o Unidunité, porque esse mês eu vou, tem 2 da Copel, tem uma da Sanepar, então eu tenho que pagar essa. Porque dá um desespero. Se você ainda tem filhos, né, tem mais outras pessoas responsáveis debaixo da sua responsabilidade, não ter dinheiro, não conseguir alimentar a sua família, você vai falar de felicidade? Você vai chegar para a pessoa e falar que está feliz? Mas isso não exclui a possibilidade, né, da pessoa se sentir feliz com a vida. Acho que nem feliz, acho que é questão de felicidade. Quando eu estava lá com a Nenê, tentando encontrar uma definição. O que a gente poderia dizer por felicidade que abrangeria muita coisa? No meu entendimento, felicidade, a gente poderia dizer que é uma vida cheia de vida, não cheia de coisas. Só que a gente tem essa falsa ideia que uma vida cheia de vida é fazer muitas coisas. Uhul! Festa, balada, bebedeira, e tá, drogas, e papai, compra isso, e cata um carro, e vai a 200 por hora. Nessa euforia, achando que isso é vida. Então, acho que o entendimento, primeiro, do que é vida, e isso é para cada pessoa, né, vai mudar para cada pessoa, e o que a gente pode dizer, né, é uma vida cheia de sentido, que são as nossas ações no mundo, são como a gente atua no mundo, como a gente faz as coisas no mundo. Pode-se dizer que aí está aí um caminho para ter uma vida plena de felicidade. Uhum. Não vou ficar falando muito, não, porque entra a palestrinha, a mãozinha vai mexendo. Mas isso que você falou, Ju, uma vida cheia de vida, né? Vai na palestrinha, Ju. Uma vida cheia de vida. Tipo assim, você tava falando, eu tava pensando, né? Talvez, né? É muito individual isso, talvez, né? Para cada pessoa, né? Mas eu fiquei pensando coisas que
momentos e vivências que você tem na sua vida que fazem valer que você tá vivendo, sabe? É tipo, tem uma coisa que a minha irmã, a gente sempre conversa a respeito. Minha irmã não mora aqui, né? Ela mora em Salvador já há bastante tempo, então ela vem pra cá e fica um tempo e volta, né? Nas férias. Então a gente é bem conectado, né? Ela é da arte também, então. E quando ela vem, a gente tenta fazer bastante coisa junto, né? Ah, vamos almoçar junto, porque ela fica hospedada na minha mãe, vamos sair junto, vamos aproveitar esses momentos que ela tá aqui, né? Eu até falo pra Bruna assim, falei assim, vou almoçar lá com a minha irmã hoje, não vou almoçar na sua mãe, porque a sua mãe eu vejo o ano inteiro, sabe? E a minha irmã eu vou aproveitar esses momentos que ela tá aqui. Então a gente fala muito do estar presente, sabe? Tipo assim, estar, tipo... vivenciando aquilo, sabe? É que nem, às vezes eu vou lá na casa do Goy, ele fala, cola aqui, vem no estúdio, vamos ficar conversando, tomando alguma coisa e tal. Então aquele momento é bom, sabe? Então dá a impressão de quando você colocou essas coisas do fazer a vida tipo ter um sentido, vamos dizer assim, são essas coisas, sabe? Essas, no caso para mim, né? Tipo, eu tô falando minha visão de felicidade, no caso, assim, sabe? E a mesma coisa que eu tava falando pro Goya, a hora que você teve que dar uma saidinha pra acudir a neném, que isso é uma coisa que não é um objetivo, não é uma coisa palpável, é um momento, é um estar, sabe? Sabe? É um momento que você tá vivenciando, sabe? Daí eu fico pensando nisso, que talvez para mim, né, a minha maneira que eu estou enxergando, ou né, que eu consigo talvez conceber esse lance de felicidade, seria esse estado de estar feliz. Né? Estou feliz agora porque eu tomei minha água, estou feliz agora porque eu consegui conversar com vocês sobre um assunto que eu gosto, ou, sabe, tô presente nesse momento, eu consegui, tirei essa música aqui que eu não tava conseguindo, sabe? Então seria sempre essa coisa de estar vivendo aquilo, sabe? Estar presente, sei lá, veio muito isso na minha cabeça, que a gente conversa com a minha irmã, é o estar presente, sabe? Só para me fechar aqui, para não ficar na palestrinha também, passar o bastão aqui, uma coisa que minha família, ela sempre teve... minha família é muito nostálgica nas coisas. Eles sempre queriam fazer momentos, né? Tipo, todo final de ano tem que ter um amigo secreto e tem que ser daquele jeito e tem que ter as mesmas piadinhas e, sabe, uma cultura de coisas assim. E chegou uns anos que não rolava de ter, porque, fulano não ia poder estar aqui, outra pessoa não ia estar aqui, a outra tá morando longe, tarará. E foi ficando um negócio assim que no final acabou ficando ali pouquinha gente. E dava a impressão de que, puxa, desse jeito não vai dar certo, sabe? E só o momento, só aquela coisa de você estar reunido ali, já era uma coisa a se celebrar, já era um momento bom. Não precisava ter todo aquele rolê cultural, sabe? Da família para ter isso, sabe? Então eu ainda coloco que o estar, né? É uma coisa muito forte para mim, né, vendo como um momento de felicidade, né? Aí eu passo o bastão pro Goy ali. Aqui acho que o grande barato é isso, né? Eu acho que existe um movimento, por exemplo, tem uma revista, não sei se ainda existe a revista, existia pelo menos, chamada Vida Simples. E ela é muito legal, adoro essa revista. E teve uma época que ela falou de um movimento oposto ao fast food, porque em muitos países aí, principalmente na Europa, lá na Itália, se não me engano, começou um movimento oposto ao fast food, que era o slow food, que era você preparar a sua própria comida. Inclusive, se você olhar, eu estou olhando aqui, eu tenho do Jamie Oliver, deixa eu virar aqui para vocês a câmera lá, para vocês verem. Então, lá naquela estante, lá tá os livrinhos do Jamie Oliver, onde ele tem, por exemplo, como que é cozinha de 15 minutos, cozinha de meia hora, cozinha de 1 hora, porque aí você consegue justamente fazer
essa... Cadê? Deixa eu apontar aqui para vocês. Ali, esses livros vermelhinhos aqui na estante. Ó. É tudo a biblioteca de Jamie Oliver. Eu adoro esse cara, porque ele tem justamente esse foco da Inglaterra também, de você fazer com o que tem e fazer o que pode, o melhor que você pode naquele momento. Então, quando todo mundo fala, não, vamos pegar os tomates da estação, o pelate, não sei o que, ele fala, cara, se você tem uma lata de tomate em casa, faça, né? Porque é mais importante você descobrir o prazer da cozinha do que você dizer, eu não consigo cozinhar porque eu não vou ter a folha de parreira colhida numa parreira lá do Mar Cáspio. Você não vai conseguir isso, né? Então, ele vai muito disso assim. E eu acho que esse movimento slow food, essa vida simples, acho que são movimentos de contracultura muito válidos para você combater essa ansiedade social, né? Então, acho que você tem que tentar tirar o pé do acelerador para isso, né? E acho que nós mesmos, enquanto formadores de opinião aqui no Bico do Corvo, e você como professor, eu também, né? A Jua como terapeuta, né? A gente passar essa semente para frente do tipo, você não precisa, será que você precisa tudo isso? Né? De repente você está adicionando uma pressão na sua vida que você não precisa. Né? O menos é mais, então, né? E não é uma frasezinha de efeito, mas é isso, é diminuir, tirar o pé do acelerador. Então hoje eu não vou conseguir terminar de ler um livro, pô, isso não é um fracasso, sabe? Eu não tenho que me penalizar por isso. E até porque essa cultura hoje moderna da felicidade estabelece um valor cruel que é crime e castigo, né? É um valor de punição. Você não é feliz porque você é incompetente. Você não atingiu a felicidade porque você não acordou aquele dia às 5 da manhã, né? Então, 1000 dias acordando, 999 acordando, um dia você não viu o relógio. Ah, claro, você falhou. É por isso que você não vai para frente. Você falha, porque as pessoas que não falham é que são felizes, né? Porque elas mostram que estão felizes numa rede social, num recorte minúsculo, que passa a ideia que, olha como ela está feliz. Ela faz um rios ali, né? E você olha um TikTok, eu de que ali está funcionando. Tem um Instagram que eu adoro acompanhar, chama Vita Lenta. Eles filmam pessoas, normalmente ou é idoso, ou eles filmam cortina balançando, cadeira parada e o mar vindo, né? É um momento assim de olhar aquela coisa do respiro. Uma das coisas que eu trabalho muito em clínica, né, quando a pessoa está muito acelerada, fazendo um monte de coisa, que entra nessa máquina de moer gente, que torna cada um... A gente está em todas as redes sociais cada vez mais individualizado, né, mais solitário. Olhar para o céu. Qual foi a última vez que você viu nascer do sol, pôr do sol? Meu, eu tenho uma gatinha amarelinha aqui em casa. Ela religiosamente assiste o nascer do sol e vai no outro canto para poder ver o pôr do sol. Em dias nublados dá para ver que a gata está triste. Aí você vai lá e olha um serzinho desse, fala, não tem muito mais para me ensinar muitas vezes sobre a vida, né? Do que alguém que está aí fritando, né, nessa correria, faz isso, faz aquilo, nunca, não tem nenhum respiro. E outra coisa, quando você estava falando, Marcelo, sobre as reuniões e a presença, estar em presença, estar presente com as outras pessoas, é bacana essa questão, né, dos rituais que as famílias fazem, né? Lembrando que aí, quando é o que você está dizendo, tem uma certa flexibilidade para onde ir, mas o estar presente junto com as outras pessoas.
Acho que a maior parte quando a gente tem momentos que a gente fala assim, porra, bicho, vale a pena viver. Que bom que eu tô vivo. É quando a gente tá com as outras pessoas. E não nessa cultura individualista, onde a gente deixa de fazer parte de qualquer grupo, deixa de se sentir pertencente. A gente tem essa falsa ideia de pertencimento pelas redes sociais. Só que quando ela é falsa e a gente só vê um pedacinho, ela traz outros sentimentos, né? Como inveja, o outro consegue ou não, né? Tanto que aí a gente vê alguns perfis que o pessoal traz. Meu, aqui é vida real, é maternidade real, é isso. A gente sabe que sempre não tem como você ficar 24 horas vendo o que a pessoa está fazendo. Mas quando traz um pouquinho mais essa questão da humanidade, né? Pô, essa pessoa é uma pessoa. Né? Essa pessoa tem dor de barriga, os filhos dela choram. Olha lá, ó, o moleque quebrou tudo que tinha que quebrar, faz bagunça, ela tá nervosa, ela chora. Só que isso não vende. Ou você posta que você tá feliz, né? Ou não vende. Vocês falaram um pouquinho de Sociedade do Cansaço, foi na Sociedade do Cansaço que ele cita um livro do Edgar Cabanas, que é um sociólogo, se não me engano, chama Repicracia. E nesse livro, até onde eu consegui ler, ele critica bastante a psicologia positiva, que é essa ideia, né? Que estamos aqui para ser felizes. É isso que ele traz. Eu nunca estudei psicologia positiva, não estou aqui para criticar a abordagem que ninguém usa, tá? Não, só estou trazendo o que o livro traz. E ele fala sobre essa questão de vender a felicidade como produto. E teve um tempo, não sei se o Goya vai lembrar, mas não lembro onde foi que eu vi, se foi numa revista da Vida Simples ou da Super Interessante, que tinha um país que queria colocar a medida não mais como PIB, né? Não era mais o produto interno bruto, mas assim a felicidade interna bruta. E aí tem muitas variáveis. Foi na Vida Simples. Eu tenho esse número ainda. Que eles queriam fazer assim, olha, a sociedade precisa ser feliz. Só que quando fala de sociedade para ser feliz e essa ideia de felicidade vindo de cima para baixo nessa hierarquia, rapaz, a gente sabe de aí excluídas as desigualdades, né? Não vai ter, não, a gente está aqui, mas a gente não sabe o que esse governo está fazendo, né? O que está acontecendo, por que eles querem medir isso, o que eles estão querendo vender da felicidade como produto, né? Eu não lembro, acho que não faz o que isso aí no começo dos anos 2000, né, que acho que é essa revista, né? Pode falar. E tem até depois eu vou me arrepender disso, mas eu vou citar o livro, tem um livro do René Guénon, que o perennialismo é um movimento meio perigoso, mas tem um livro do René Guénon chamado O Reino da Quantidade e o Sinal dos Tempos, né? E ele entra um pouco nisso, né? Que é a sociedade moderna, e isso lá, Guénon, acho que escreveu esse livro em 1920, por aí, e ele comenta justamente isso, né? Que você tem que pegar a maior casa, o maior sanduíche, o maior prato, o maior carro, o melhor emprego, né? E já era um problema naquele período. Então, nós crescemos numa cultura, em especial de pós-guerra, que fomenta isso, e acho que tem até um pouco a ver com a questão da depressão, né, dos anos 20, né, daquela depressão que teve lá nos Estados Unidos, que quebrou a economia, né, mundial, não apenas americana, e aí você vê que depois disso, a contrapartida disso é esse consumismo desenfreado, e que nós hoje, a tecnologia, né, quando você tem essa cultura da obsolescência, de que você tem que trocar de celular a cada 8 meses, né, você vai gerando uma cultura de ansiosos e de pessoas com baixa tolerância à frustração. Esse é o ponto. E assim, longe de querer falar assim, não, o capitalismo, não pode comprar isso, você tem que viver uma vida, se abdicar de qualquer coisa. Não é essa a ideia. A ideia é que quem estiver ouvindo e estiver assim, nessa rodinha, começar a questionar, né? Será que
Até onde eu estou indo pelo pensamento da massa toda? Uhum. Até onde eu realmente preciso trocar o meu iPhone que não entrou e tá funcionando, mas eu preciso trocar? Até onde você precisa comprar ou ter coisas para mostrar para as pessoas que você tem, né? Só para mostrar, o que é questionar. Porque enquanto a gente está nessa rodinha, a gente não olha para cima. A gente não percebe o tanto de vida que tem na nossa vida mesmo. Se tem vida ou se só tem um vazio tão grande que entra na neurose, né, dos tempos, como o Frankl fala, a neurose das massas, e que você, eu vou fazer o que o outro está fazendo porque ele está feliz. Você não sabe. Você tem um recorte da vida da pessoa. Você só tem um pedacinho. Né? O Goya, eu conheço ele por uma camada. A gente só vai ficar sabendo das coisas quando ele abre e fala assim, olha, eu já passei isso aqui na minha vida, eu já passei mais isso, mais aquilo. Outro fala, rapaz, olha lá, uma pessoa que passou por tanto perrengue. Né? Não, e a gente não sabe. Né? E essa questão de questionar, de olhar para o outro e olhar para si mesmo com determinada compaixão, faz parte dessa coisa da felicidade, né? Da gente olhar e falar assim, tá, eu não sei o que o outro passou, não sei o que está acontecendo ali com o outro. Não vou lascar tanto na vida ali do outro, porque minha vida também tem meus perrengues, deixa eu dar conta dos meus perrengues. Parece que quanto mais a gente entende o que nós estamos aqui para fazer enquanto ser humano, né? Para ser e fazer mesmo, e não só porque alguém mandou a gente fazer, porque todo mundo fala que a gente tem que acordar a tal hora e ir atrás de dinheiro de tal jeito. Pô, será que realmente só dinheiro que vai fazer felicidade? Gente, contas pagas traz um alívio enorme. Não, já falamos sobre isso. Né? Mas aquela coisa do preciso ter mais, preciso ter além. Né? Muitas vezes você fica ali tão feliz. Eu tinha costume nas épocas das vacas magras, falava assim, gente, vamos se reunir, a gente come aquele encarte com patê de sardinha, porque era reunião, era estar junto, né? Era estar ali com o pessoal. É por isso que muitas vezes a gente olha para trás na adolescência e fala, nossa, meu, a gente se reunia ali na rua com uma garrafa de Coca-Cola e um Ascov e era mó feliz. Mas eu mesmo, eu optei por não ter carteira de motorista justamente para ter certas liberdades na minha vida. Primeiro, eu seria muito estressado como motorista, então é um estresse que eu não quero. Segundo, que na realidade também carro é outra família, então também não quero. Né? Então tem uma série de coisas assim que eu optei por não fazer. É um caminho, é uma opção. Né? Não estou dizendo que eu estou certo. E, de novo, não é uma questão de ser de capitalismo. Acho que é o contrário, é um capitalismo consciente. Sim. Né? Então, eu quero comprar uma guitarra legal, beleza, vamos lá economizar, vamos dar os pulos para fazer acontecer. Eu acredito nisso. Mas a minha vida não se resume a isso, né? E é isso que a gente tem que entender, né? E tem que estar ok com isso. Então, acho que é um grande problema, né? E só para fechar, que eu acho que a gente já pode ir indo para um final, assim, mas, por exemplo, um exemplo dentro da magia, o tal do ritual do Abramelin, né? Ele tem um item lá muito importante. Para quem não sabe, o ritual de Abramelin é um ritual que você faz durante 6 ou 18 meses. Existe, hoje, os documentos que foram encontrados citam 18 meses, então é 1 ano e meio de ritual. O final desse ritual é você encontrar o seu anjo da guarda, vem dele esse termo. Então, quando você reza lá, Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, você está falando, remetendo ao Abramelin, né? E aí você vai ter a visão e a conversação com o teu anjo da guarda. E aí tem um item lá, antes de você começar, que ele diz assim, a pessoa não pode ser um escravo. Quem deseja fazer esse ritual não pode ser escravo. E ontem eu falava com uma aluna o que é ser escravo.
que para mim essa é uma relação importante que continua válida. Por quê? Né? Por exemplo, eu sou funcionário público, então eu ainda tenho lá uma licença para tirar de 3 meses do quinquênio e tenho uma licença de estudo, então eu posso dar meus pulos e conseguir isso. E ainda com meus cursos, eu consigo me organizar para parar 3 meses ou 1 mês fazer o ritual. A pergunta é, e um caixa de mercado, um empacotador, ele consegue fazer isso? Então a magia ainda é uma questão de elite. Porque a pessoa, voltando ao exemplo do motorista de trator, ele não consegue nem falar com o anjo da guarda dele, se for na premissa do Abramelin. Então a gente vê como o saber, porque esse ritual, o objetivo é você conhecer, falar para o anjo te ensinar. Então você vê que até o saber é tirado de você. Se você não consegue a liberdade, como a Ju colocou, de ter as contas pagas. Se você não tem a tua necessidade básica suprida, você não consegue nem falar com o seu anjo da guarda. Imagine que desgraça de sociedade que nós vivemos como um todo, que nos alija, né, do direito de sermos felizes e de obter conhecimento, mesmo que esse conhecimento seja dado de graça por um anjo. Olha o absurdo. Né? Mas isso fica só para uma reflexão. Isso é para o pessoal dormir depois de ouvir isso, encostar a cabeça no travesseiro e pensar que naba de vida que eu estou passando. Eu estou vendo os seus livros aí para trás, eles me lembraram... vamos lá, que isso aqui é entregue-idade. Na época que, para poder fazer qualquer tipo de pesquisa, ou você ia para a biblioteca, ou você tinha um pai que comprava a Barça do vendedor que batia na tua porta, né? Quem tinha uma Barça, gente do céu, era a pessoa mais feliz para poder continuar estudando. Ou como meu pai acabou fazendo, que na época tinha da Folha de São Paulo, da Larousse. E aí você comprava o jornal do domingo, pagava mais um tanto para poder ter um livro. Então foram 24 volumes, então foram 24 semanas para conseguir juntar tudo aqui. Para poder ter uma enciclopédia na tua casa. Né? Ter um livro para você ter um pouquinho de conhecimento, pouca coisa para você conseguir pesquisar além da escola. Quando veio a internet, né, a gente que passou por todo, desde a casa até ali, mas agora fica mais fácil. Está tudo na internet. Você pode ter acesso a qualquer livro. Você pode perguntar para o Google. Você pode isso, você pode aquilo outro. Você compartilha conhecimento. E estamos cada vez vendo mais gente se emburrecendo. Começou primeiro por parar de ler matéria inteira e só ler a manchete e dali tomar já um juízo de valor ou já comprar a briga que tinha que comprar. Hoje em dia nem isso. Nem a manchete. Eu vou seguir uma figura que eu tomo por autoridade em alguma rede social e se ela falou que 2 mais 2 é B e pronto, e acabou. Ele falou. Essa emburrecência são nos momentos onde a gente tem acesso fácil. Olha, bota no Google. O que é isso? 2 mais 2 é realmente B? Aí vai vir de outras pessoas explicando por que é 4. Da onde vem o 4? Pesquise aqui, estude aqui, abra o livro tal. Não. Se alguém falou, é daqui que eu vou seguir. Para que eu vou parar e vou pensar? Então, até mesmo essa felicidade, né? Que eu tô feliz, eu tenho conhecimento. O fulano falou para mim, ela também só é uma casca, aonde vai sempre ali se atropelando, entrando nas massas, sendo massa de manobra, e não questiona, e não pergunta, e não pega a própria rédea da vida. Eu acho que uma vida infeliz é onde você não consegue nem sequer olhar a rédea da própria existência, né? Imagina, pegar já é assim, agora aqui, não preciso de camisa, né? Não preciso de uma camisa para passar por ver, preciso só ter rédea da minha vida. Saber para onde eu tô, saber que isso aqui eu consigo guiar de alguma maneira. Mas do jeito que as coisas estão, nem isso, nem imaginar que a vida tem uma rédea, a pessoa consegue. É bem isso.
Você falou do 2 mais 2 igual a B, eu lembrei do George Orwell, do 2 mais 2 igual a 5. E a gente tá desse jeito, né? A sociedade tá bem desse jeito, né? E Gente, Blade Runner, eu mandei um artigo para vocês. Para quem mas... quiser, procurem Tamagotchis no Google. Procurem Tamagotchis sonham com carneiros eletrônicos. Olha aí. Né? É um texto que eu escrevi no comecinho de 2000 falando disso. Mas... Né? Que a gente está tão educado à subserviência da máquina, né? Que o dia que a internet dizer que 2 mais 2 é 5, a gente vai dizer, opa, é 5, eu vi no Google. Bem Né? isso. Então, Sim. é subserviência. É Uhum. quando os antigos diziam que o homem se esquecia da origem divina, era disso que eles estavam falando. É, A gente abre mão do direito de pensar pelo direito de acreditar. exatamente. É bem isso. Total. Gente, então, para finalizarmos agora com essas frases bonitas aí, não vou nem pedir para ninguém falar nada. Já tava bonito. Só agradecer, Ju. Muito obrigado mais uma vez. Estamos sempre presentes aqui e gostamos muito da sua presença. Sempre que quiser voltar, fica o convite já, né? Goia também, mas se vocês quiserem dizer algumas palavras para complementar, fiquem à vontade. Acho que a vida tem sentido. O sentido não é algo que a gente cria da nossa cabeça racionalmente. É um sentido que ele é apontado de algo que é humano. É a nossa intuição. Né? Não deixe ninguém, isso inclui até mesmo você, eu que estou falando aqui, mas assim, não deixe ninguém dizer para você o que a tua intuição quer dizer. Né? Perceba o cheiro da tua intuição, aprenda a lidar com ela, escute a sua intuição. Né? Que a vida tem esse sentido e a jornada, a busca, é ali que está a coisa. A vida acontece nessa busca. Eu sempre costumo falar, hoje eu estou com 40 anos. Quando eu tinha 30, eu nunca na minha vida, que nem se eu quisesse planejar, eu estaria hoje, no dia de hoje, sentada aqui conversando com vocês. Eu estaria com uma filha de 18 anos e uma bebê de 7 meses. Nunca. A filha de 18 eu sabia que ela estaria com 18 quando eu tivesse 40. Mas uma bebê, casada, faculdade, conversando com vocês, não tem como saber. As coisas vão acontecendo e a gente vai dizendo alguns sims, outros não, e a gente vai caminhando. E acho que uma das coisas importantes é não existe e se na vida. E se mata a nossa vontade de viver. E se eu tivesse pego aquele caminho? E se eu tivesse casado com fulana, com ciclano? Qualquer e se que a gente começa a questionar, fecha a possibilidade do que você vai fazer para frente. E cada vez que a gente dá um passo, é uma escolha. E cada escolha que a gente faz, a gente assume com a nossa responsabilidade de existir. Isso é uma coisa fundamental que não tem como se tirar da gente. Então, tenha responsabilidade para cada passo que você der. E responsabilidade não é algo ruim, é algo que nos torna humano. Então, lembrando que cada mesmo passo com responsabilidade, ele parte dessa nossa intuição, desse nosso sinto o cheiro de algo, sinto o cheiro que melhor eu ir por esse caminho. E isso não vai ser o coach que vai falar, não vai ser a gente aqui no podcast que vai falar, é esse entendimento seu consigo mesmo. É verdade. Bom demais. Gente, muitíssimo obrigado. Estamos chegando a um fim e eu falei que ia ter uma surpresa. Você esperou até o final e não tem surpresa nenhuma. Muito me desculpe por estragar o seu momento de felicidade que você achou que teria, mas a vida é assim, às vezes a gente se frustra, né? E o Goia levantou a mão agora. Fala, Goia. Então, juntando isso que a Jo acabou de falar, os druidas, eu não sei se são eles, mas como eu acho que são, vai ser. Eles tinham um pensamento que era: você nunca deve se arrepender de nada. Por quê? Porque naquele momento foi a única alternativa que você encontrou.
Então, se você decidiu, o que eu abandonei aquele emprego, eu saí do relacionamento, abençoa essa decisão e vamos embora, né? Porque, como ela falou, é isso que nos torna humanos, né? E não tem, a gente tem diversas decisões que tomamos que a gente não consegue mais voltar atrás, né? E você tem que ter maturidade para estar bem com isso. Entende? Não é também ser fatalista, tipo, errou, agora ferrou. Agora durma com o seu problema. Não, mas é justamente a responsabilidade da decisão, ela tem que ser tomada em paz. Você tem que estar consciente que, cara, era o que eu tinha para fazer. Né? E fim, tá bem com isso. Abençoe o momento e vamos embora. Né? Lá na frente, você já, na próxima vez que acontecer uma situação similar, decida diferente, né? Mas a gente não tem como desandar, né? Voltar para trás. O Eliphas Levi, no Dogma e Ritual da Alta Magia, ele diz assim: uma vez em caminho é preciso chegar ao perecer, duvidar é ficar louco, voltar para trás é precipitar-se num abismo. Então, na vida é isso, gente, vai tomando suas decisões. A vida é uma coisa construída, é uma construção diária, né? E então vai, abençoe o momento. Não é também aquela coisa gratiluz assim, né? Mas é a consciência de que você fez, né? Então, né? Eu, por exemplo, quando eu vim para Campo Mourão, eu deixei um monte de coisa para trás em Curitiba e chegando aqui não podia simplesmente chegar e dizer agora eu volto, não gostei, né? Então, vamos fazer. E assim vai. E estar bem, estar em paz, principalmente descobrir esse estar em paz com as suas próprias decisões, eu acho que é essencial. Sim. Eu assino embaixo do que a Ju falou. Total. E eu fiquei pensando muito em vários filmes e coisas de viagem no tempo, agora que vocês falaram de coisa. Até no What If. Por isso que o What If não presta. Enfim. Gente, muito obrigado de novo. É bom demais falar com vocês. E até o próximo. É isso aí. Ju, você ia falar alguma coisa? Desculpa. Lembrei de um filme que eu queria passar, que é maravilhoso, mas lembrei do filme, mas não lembro o nome. Eita. Questão de Tempo. É um rapaz ruivinho, é um casal. Sim. Todos os homens, a partir de uma certa idade, eles podem voltar no Sim. tempo. Eu acho um dos mais bacaninha. Questão de Tempo. Você conhece o conceito serendipity? Já viu esse filme? Serendipicidade, né? Tô ligado. Não, já vi essa palavra, mas não lembro o conceito. Então, tem um filme chamado Serendipity, que na realidade, basicamente, é aproveitar esses pequenos momentos, né? Tem um filme com o John Cusack, que vale a pena ver, viu? Vou procurar. Se chama Escrito nas Estrelas. Bacana. Vou procurar. Eu acho que eu já devo ter visto, mas não vou lembrar, não. A memória não está muito das melhores. Falou então, gente. Deixa eu desligar aqui rapidão.